Irmãos e irmãs, estamos no 15º domingo do tempo comum. Este, o próximo e o outro domingos serão apresentados para a gente no Evangelho 3 parábolas que falam do reino de Deus, 3 parábolas, 3 histórias que revelam um pouco desse mistério do reino dos céus, desse mistério da pessoa de Jesus, de como ele ensina, como cativa, como busca cada um de nós. A parábola de hoje é dessas assim bastante conhecidas, a parábola do semeador. Esta é a única passagem da Bíblia, nós lemos só a primeira parte, a parte breve, teria mais versículos do 10 ao 23, e ali Jesus faz uma aplicação da palavra, ele mesmo explica, ele faz uma pequena homilia, é a única passagem em Jesus faz uma homilia, né? Bate a carteira dos pregadores, né? Ele mesmo já diz o que ele quer com aquilo. E ela é bastante conhecida porque é simples de entender o tipo do semeador, o tipo dos terrenos, né? Por exemplo, um semeador que lança 3/4 da sua semente em terreno que não presta, parece ser um pouco descuidado, né? Quem que vai investir para perder 75%, sim, de cara, né? A gente não quer perder nada. Mas não é essa a ideia, número 1 da passagem, dessa parábola. Parábola é uma comparação, uma história de algo vivencial, uma experiência da vida, por meio da qual Jesus atinge o coração das pessoas, se revela. Enfim, fiz essa digressão para abordar um outro ponto. Não vou falar das sementes, não. Vou falar das raízes. O versículo 6 diz assim: quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Algumas perguntas para começar. Nós temos perdido as nossas raízes? Como podemos nos conectar com as nossas raízes? Quais raízes temos alimentado? Onde estamos enraizados? Quais são as raízes que nutrem atualmente a nossa vida? Será que são as melhores? Podíamos aqui, de pronto, pensar que aquilo novo que nós queremos, a novidade da vida, a novidade do Evangelho, a novidade da nossa história, não virá do alto, mas de baixo, da terra, do chão. Lá de onde as raízes trazem o alimento, que faz com que a árvore fique em pé, se sustente. Há árvores grandes e pequenas que um ventinho derruba. E o problema não é que o vento fosse mais forte, ou que a árvore fosse mais grande ou mais baixa, mas que ela não tivesse consistência na sua base. Falta de raiz. Falta de raiz. Então, é preciso relançar uma nova radicalidade. E ser radical não é ser extremista. Ser radical é ter raiz. Uma pessoa radical não é extremista. Uma pessoa radical, ela tem raiz. Está enraizada, fincada. Vou lhes falar uma bobagem, porque não fui atrás de conferir, né? Mas quase parece que, a depender, né? Se tiver alguém aqui com esse conhecimento, pode me corrigir sem problema nenhum. Quase que a copa toda da árvore está lá para baixo também, mas só em formatos de raiz, sem as folhas. Quase se fosse assim as mãos, né? Essa que aparece é a mesma que está para baixo, né? Quase a mesma proporção. Agora, claro, tem umas que têm mais raízes do que copa, né? Vão mais longe, entram pelos canos da casa da gente, né? E causam um transtorno danado. Outras que saem pelo asfalto e vão embora. Viver a partir das raízes, projetar a partir das raízes, criar a partir das raízes,
Portanto, seria um tempo de a gente fortalecer as raízes, viver o tempo das raízes para ser uma presença diferenciada na realidade diária da vida da gente. Às vezes nos preocupamos tanto com a copa da árvore, com aquilo que os outros veem, e acabamos negligenciando o cuidado da base, daquilo que sustenta. Apareceu folha seca, vai lá e corta a folha. Daqui a pouco vem de novo. Será que o problema está só ali no alto? Será que não está lá embaixo, né? De onde vem a seiva, o alimento? Nós vivemos, irmãos e irmãs, um novo contexto. E aqui não vai nenhum juízo assim, se está melhor ou pior, embora vai ficar assim subjacente a alguma coisa. Esse novo contexto em que a gente vive está marcado por um desenraizamento. Poucos são aqueles que moram na casa que nasceram, na casa que cresceram. Poucos moram na região que nasceram. Poucos perderam, poucos não, né? Aqui é muitos, perderam o contato com aqueles da infância. Aqueles colegas das artes infantis, né? Das peraltices infantis, naquele tempo mais inocente. Muitos não têm mais aquela lembrança, quer dizer, as coisas já não falam tanto da nossa vida. Por exemplo, quem nasceu e cresceu em determinado lugar, até as árvores contam a própria história. Você vai lá e tem um risquinho, você fala, aquele risquinho foi o dia que eu briguei com a mulher, né? Mas tem uns com bastante risco assim também, né, claro. Por quê? Porque cada coisa, cada canto vai contando a nossa história. Hoje, nem sempre as crianças estudam no bairro ou pertinho de onde moram. Nem mesmo participamos da paróquia exatamente, ou da igreja que fica do lado da casa da gente. Existe um desenraizamento. A gente vai fixando estacas por aí. Vamos construindo pontos de referência, mas que já não falam o tempo todo com a gente. Por exemplo, outro exemplo, a pessoa nasceu num canto, foi batizada numa igreja, fez a catequese de outra paróquia, recebeu a primeira Eucaristia no outro canto, a crisma no outro canto e casou no outro canto. Quer dizer, nem religiosamente tem uma raiz, como muitos do passado aqui se recordam. Aquele padre da família era bravo, era chato, era isso, aquilo que também tem hoje, mas era aquele, ali a referência, que servia para nortear isso, nortear aquilo. Há um desenraizamento, quero acreditar que já esteja clara a minha defesa. Nesse novo momento que vivemos, há muito mais promoção de viver em grupos virtuais que aqueles grupos que a gente poderia chamar de reais, espaços criados pela tecnologia. Vejam, também não fui atrás de pesquisar e vou dizer aqui meio na batatada, né? Mas que estranho que haja museu do futuro. A ideia de museu não é futuro, é guardar o passado, a memória, a lembrança. E não é ficcionar, são atos, fatos, objetos, recortes, história. Mas, de novo, hoje eu estou tocando o bedelho em tudo que é canto que não é meu, né? Mas parece estranho. Para ver que essa realidade virtual está nos desenraizando. Nos desenraizando. Podíamos pensar também, outro dia um amigo me mandou uma fotografia, a filhinha dele, era o dia das coleguinhas irem brincar na casa dele, né? E ele mandou uma fotografia, acho que ela tem ali entre 8 e 10 anos, e eram 6 crianças, mais ou menos da mesma idade. E ele mandou a fotografia das crianças brincando na sala, cada uma com um tablet, no seu tablet. De novo, não estou dizendo que é bom ou ruim, só uma realidade.
Tem uma fotografia que corre por aí na internet faz um tempo. Domingo, dia de visitar a avó. Ir visitar a avó. Aí tá a avó toda troncha num canto assim do sofá, ninguém olha para ela, ninguém fala para ela, então todo o resto dos filhos, dos netos, tudo olhando no celular e no tablet. E a avó, que eles foram visitar na casa dela, está lá, meio cochilando, desatualizada. Uma outra charge que saiu no jornal não faz tanto tempo, tem um menino soltando pipa. Aí 3 pessoas conversando dizem assim, ele foi criado pelos avós. Estamos vivendo um tempo de desenraizamento. No emaranhado das imagens e dos sons, perde-se a noção daquilo que é o essencial, aquilo que é decisivo para a vida. Vive-se na superfície dos acontecimentos, na superfície de si mesmo. Mina-se a consistência interior e o fundamento sobre o qual se apoia a própria vida. Esfria-se a proximidade, a relação com o outro. Petrifica-se todo o compromisso com as causas sociais. Hoje, pouco a gente fala ao telefone, e quando alguns querem falar, mandam mensagens de forma que não possa muito interagir. Você me escuta, porque eu quero falar. De novo, não estou dizendo que seja bom ou ruim. Cada um pode fazer o seu julgamento. Guardei certa vez uma frase, e tem frases que a gente guarda porque nos atinge, como dizia Adélia Prado, a alma. Aquilo que a alma ama fica eterno. Então, por mais que a gente tenta, não dá. Mas alguma que nos fisga, fica ali guardadinho. E eu ouvi certa vez a seguinte frase, um pouco poética, mas cabe aqui. As árvores que rejeitam as suas raízes são tristes. Desenraizar-se é tornar-se menos humano. Nós vamos nos desumanizando. Tanto é que quase tudo agora que vai fazer treinamento, reunião, isso e aquilo, formação, na universidade fala-se de humanizar. É sinal de que começaram a notar que estamos nos desumanizando. Fala de trato humanizado, parto humanizado, cuidado humanizado, atendimento humanizado. Não precisaria falar isso, estamos falando de gente. Ou não? Desenraizar-se é desumanizar-se. As parábolas parecem assim revelar um pouco a identidade de Jesus. Ele é esse semeador que confia no poder da semente. Esse semeador que semeia com largueza. Irmãos, nós recebemos sementes, uma metáfora, recebemos sementes. Quando a gente for para o juízo final, Deus vai perguntar assim, o que você fez com as sementes que eu te dei? Pensando hoje, você vai olhar e falar assim, olha senhor, eu trouxe aqui um pouco para o senhor, porque só tinha terreno ruim, aí eu achei que seria perder tempo, guardei, está aqui. Ele vai falar para você ir para o inferno. O nosso papel, a nossa tarefa, não é escolher terrenos, é semear, semear, semear. O semeador saiu a semear, a esparramar, não é escolher. Eu não consigo passar sem dar o exemplo pessoal. Quando eu morei em Caiuá, lá tem um centro de detenção provisória, um presídio, um substituto da delegacia, digamos assim. Eu passei 9 anos no seminário e nunca imaginei ter que trabalhar com a pastoral carcerária, porque aqui não tinha tanto presídio. Então, mas nunca passou pela minha cabeça ter que trabalhar um dia num presídio. O certo é que fui, e foi um trabalho que gostei de fazer. Ia tão frequentemente que na cidade, vocês podem ir lá perguntar, eles vão dizer para você sem meias palavras. As pessoas diziam, da paróquia da cidade, as pessoas diziam que o padre cuidava melhor dos maus que dos bons. Pode ir lá, não é conversa do padre aqui para conquistar a atenção de vocês, não. Que o padre cuidava melhor dos maus que dos bons. Quem conhece a realidade, tinha, por exemplo, o raio
8, né? O 8º raio, eu estava a 13 cadeados da rua. 13, né? Era um trabalho. Quando as pessoas diziam isso, eu ficava inquieto no início, até que me veio essa inspiração, a partir da parábola do semeador. E dizia isso: meu papel é levar a semente, não escolher o terreno. Porque lá também, dizia isso para o povo, lá também tem terreno bom. Pode acreditar. E aqui, agora, já, aqui na igreja, também tem terreno ruim, chão batido, fechado, vingativo, explorador, injusto, incapaz, desumano. Também não estou escolhendo aqui terreno, estou lançando. E à medida que essa palavra, essa semente encontrar um espaço, aí nós vamos fazer como cantamos tão belamente no Salmo: a semente caiu em terra boa e produziu. Nós então olhamos para a qualidade do terreno, não para a qualidade da semente. Mas eu disse que não ia falar da semente, sim das raízes. Continuemos olhando para as raízes, para as nossas raízes. Essa parábola quer iluminar que a gente precisa estar enraizado em Cristo Jesus, para que de lá, de Cristo, venha a seiva da vida para a nossa vida. Não é lá de baixo que vem o alimento da árvore e da planta? Não é da terra? Então, sejamos radicados em Jesus, para que dele nos venha a seiva, o alimento da vida. Para que a gente fique em pé, tenha essas raízes que vendaval nenhum vai derrubar. Pode quebrar uma galha aqui, quebrar outra ali, levar embora as folhas, mas a árvore fica em pé. Fica. É preciso que, além de ter raízes fincadas no Senhor, a gente se alimente dele. Fincar raízes aqui no altar, na Eucaristia, na oração. É preciso aprofundar as nossas raízes no Senhor. Ninguém pode viver sem raízes, pois não se sustentaria em pé. Vamos acabar essa conversa, né? A ideia já está posta. Vamos acabar essa conversa. Uma vida que tem raízes é uma vida firme, uma vida consistente. Pergunto para terminar: quais são, atenção, quais são e onde estão, quase o Globo Repórter, né? Quais são e onde estão as raízes nas quais o seu coração se alimenta? Se está em uma pessoa que não vale a pena, corta. Num lugar que não vale a pena, corta. Numa situação que não vale a pena, que não te alimenta, que não te sustenta, corta. Onde está a raiz que alimenta? E qual é a raiz que alimenta o seu coração? Onde você apoia a sua vida? Sobre quê? Sobre quem você apoia a sua vida? O que é que sustenta a sua vida? São boas perguntas para a gente passar uma semana inteira refletindo. Boas perguntas. Para que a palavra de Deus não aconteça de ter alcançado hoje um bando de coração fechado, chão batido, espinhento, sem raiz. A seu tempo, irmãos, a seu tempo, a palavra vai produzir frutos. Não a mesma coisa, 30, 60 ou 100 por um. O quanto a gente não sabe, mas que produzir ela vai, isso ela vai. O que diz o profeta Isaías na primeira leitura? Que a palavra de Deus, tal como a chuva cai do céu, ela não volta para o céu sem antes ter regado a terra. O Cristo, palavra de Deus, veio ao mundo e não volta para o Pai sem antes ter cumprido a sua missão entre nós, de salvar. Que o Senhor nos ajude e que a gente produza essas semanas frutos, bastantes frutos de esperança. Seja uma semana de colheita farta também.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.